Entre maio e julho de 2024, a Rússia sofreu impressionantes 70 mil baixas, quase 1.000 mortos e feridos por dia, de acordo com o Ministério da Defesa do Reino Unido. Essa taxa alarmante de perdas levou os analistas a revisarem suas previsões, sugerindo que a Rússia poderia enfrentar até 1,5 milhão de baixas antes do fim da guerra. Mas quantos mais soldados a Rússia perderá em sua chamada Operação Militar Especial? E quais são as implicações de longo prazo para o exército e o governo russo? Neste vídeo, analisaremos os números crescentes e ouviremos as previsões surpreendentes do novo chefe do exército britânico sobre o futuro. Em 23 de julho, o novo chefe do Estado-Maior do Exército Britânico, General Sorrolly Walker, fez seus primeiros comentários significativos desde que assumiu o comando na Conferência Anual de Guerra Terrestre, organizada pelo Royal United Services Institute da Grã-Bretanha. Nos comentários sobre a Ucrânia, Walker mencionou que os objetivos da Rússia mudaram de uma tomada total do país ou derrubada do governo pós-Euromaidan em Kyiv, exceto no nome. Ele afirma que Moscou agora visa controlar totalmente as 4 áreas que alegou anexar em 2022: Kherson, Donetsk, Luhansk e Zaporizhia. Porém, ele afirmou que, no ritmo atual de desgaste, a Rússia demoraria 5 anos para atingir essa meta. Se continuarem assim, os russos provavelmente levariam 5 anos para alcançar seus objetivos mínimos dos 4 oblasts. Com isso em mente, podemos esperar uma coisa: a Rússia está prestes a sofrer baixas impressionantes ao tentar subjugar apenas o leste da Ucrânia. A soma final desses 4 territórios atingirá um número não visto desde a Segunda Guerra Mundial. Fontes britânicas estimam que a Rússia sofreu um total de 550 mil baixas em quase 2 anos e meio a partir de 24 de julho de 2024. Embora as baixas sejam estimativas, pois a Rússia é pouco honesta sobre suas perdas, há boas razões para crer que o número de mortos e feridos está aumentando e continuará assim no período mencionado pelo General Walker. A principal razão para crer que a Rússia terá mais baixas nos próximos anos é a mudança de postura do exército ucraniano. Os comandantes tacitamente reconheceram que seu país está em uma guerra de atrito e não vencerá a Rússia em uma campanha decisiva. Apesar dos reveses na ofensiva de Zaporizhia do ano passado, a Ucrânia se reagrupou e se reorientou. Apesar dos desafios, as forças ucranianas fortalecidas pelo apoio internacional continuam a defender com sucesso seu território dos avanços russos. A Rússia tentou partir para o ataque, mas encontrou forte resistência ucraniana. Por ora, a Ucrânia alterou suas metas táticas de conquistar território para proteger o que detém. Ao fazer isso, visa matar ou mutilar o máximo possível de tropas russas, destruindo o máximo de equipamento inimigo que puder e mitigar suas perdas. A estratégia defensiva da Ucrânia é adequada para essa tarefa. A Rússia sofreu muito durante os meses de batalha por Avdiivka. Até dezembro de 2023, cerca de 3.000 tropas russas foram mortas ou feridas para cada milha quadrada que capturaram ao redor dessa cidade. Isso foi 2 meses antes da batalha terminar. Isso ocorreu quando a Ucrânia enfrentava a pior escassez de munição, especialmente projéteis de artilharia, e a Rússia parecia estar ganhando vantagem na guerra de drones. As duas situações diferem atualmente. A Ucrânia fez a Rússia sofrer com suas operações de drones. Desde que a invasão começou, a Ucrânia tem usado drones voo em primeira pessoa pequenos e rápidos para infligir alto dano na máquina de guerra russa. Oficiais ucranianos afirmaram que essas armas se tornaram a parte mais crucial do esforço de guerra do país. Na segunda metade de 2023, mesmo com baixas e pouco ganho territorial, a Rússia parecia capaz de superar a Ucrânia neste aspecto da guerra. Mas a atividade de drones voo em primeira pessoa russos atingiu o pico em janeiro. No início do ano, o presidente Zelensky estabeleceu como prioridade do governo a produção de 1 milhão de drones voo em primeira pessoa. Em fevereiro, a Ucrânia já estava a caminho de superar essa meta. Esses drones causaram a perda de milhares de tanques e veículos russos. Os pilotos de drones voo em primeira pessoa da Ucrânia agora conseguem mirar em indivíduos específicos escondidos em espaços confinados, navegando por apartamentos até encontrarem o alvo. A Rússia também ficou para trás na corrida de interferências. Muitos dos bloqueadores que ela precisa desesperadamente para parar os drones da Ucrânia simplesmente não funcionam, seja para proteger a infantaria ou os veículos. Como resultado,
As forças russas agora precisam enfrentar um número crescente de drones voa em primeira pessoa ucranianos. Se a Rússia não fornecer bloqueadores adequados substancialmente, suas baixas aumentarão conforme a Ucrânia usar mais drones na luta. Enquanto isso, a Ucrânia ainda sofre com a falta de munição de artilharia, mas não está no mesmo nível que entre 23 de outubro e 24 de abril, quando os Estados Unidos pararam de enviar ajuda militar. O aumento de munições significa um aumento nas baixas russas. Artilheiros ucranianos reportaram aumento recente nos suprimentos, porém abaixo do esperado em quantidade e localização. No inverno, parceiros ocidentais da Ucrânia negociaram a transferência de mais de 1 milhão de munições de estoques de países não ocidentais como Coreia do Sul, Turquia e África do Sul. A República Tcheca liderou esse esforço, segundo o ministro das Relações Exteriores, Jan Lipavsky. Ele afirmou que 45 mil munições chegaram à Ucrânia em junho e outras 100 mil em julho e agosto. Relatos indicam que as novas munições já tiveram um grande impacto. Tomasz Kopechny, coordenador de Praga para a reconstrução da Ucrânia, afirmou que em certos pontos da frente de 1.100 quilômetros, as tropas ucranianas estão superando as russas. Ele não especificou em quais partes da frente isso ocorreu. Praga espera que a entrega desses projéteis continue ao longo de alguns anos. Os novos drones e projéteis encarecerão os ataques russos às posições ucranianas e elevarão as baixas. Os projéteis de artilharia foram responsáveis por 80% das baixas totais da guerra. Com a Rússia perdendo parte de sua vantagem de poder de fogo, suas baixas aumentarão. Tendências no recrutamento russo e respostas do campo de batalha também indicam que Moscou está esperando uma aceleração das baixas. Putin afirmou em junho que 700 mil soldados russos lutavam na Ucrânia. Porém, devido ao grande tamanho e alto atrito da guerra, isso provavelmente ainda é insuficiente para atingir os objetivos do Kremlin. Há muitos sinais de que Putin está desesperado por tropas. Em julho, o exército russo dobrou seu bônus de assinatura para 22 mil dólares, quase o dobro do valor no final de 2023. O novo bônus, somado ao salário e outros benefícios, equivale a um pacote anual de aproximadamente 60.750 dólares, embora possa variar conforme a região. Este pacote de benefícios é comparável a muitas posições nas Forças Armadas dos Estados Unidos. A nova estrutura salarial é mais lucrativa que muitos outros empregos na Rússia, incluindo no crucial setor de petróleo e gás. Relatos indicam que os trabalhadores nesse campo recebem entre 1.300 e 75 e 1.460 por mês, dependendo da fonte. O setor privado russo enfrenta dificuldades para competir com os novos salários do exército. Maiores recompensas pelo serviço militar estão atraindo mais recrutas russos, mas prejudicando a economia em geral. O setor de energia é o mais crucial da Rússia e tem sustentado sua economia em meio a sanções internacionais. Os recursos investidos na guerra estão causando escassez de pessoal no setor de energia e em outras áreas vitais da economia russa. Os pagamentos aumentam conforme crescem as baixas russas, sinalizando desespero por mais tropas. Outro sinal de que as baixas russas estão aumentando é o dinheiro que agora precisa ser gasto no cuidado com os soldados feridos e para compensar as famílias das tropas mortas. Pesquisadores americanos da Johns Hopkins e do Think Tank Center for the National Interest estimaram que esses pagamentos agora compõem 6% do orçamento anual da Rússia, ou 26 bilhões de dólares. Esses gastos militares representam cerca de 40% do desembolso anual total da Rússia. Agora é mais fácil para o exército recrutar pessoas. No novo regime de recrutamento, as pessoas serão notificadas por um portal digital governamental. Quem não comparecer ao serviço pode ser punido, mesmo sem conta no portal. Dissidentes russos denominaram esse sistema de novo Gulag digital. O limite de idade para reservistas elegíveis para a mobilização foi aumentado para 70 anos. As novas táticas russas também contribuem para o aumento das suas baixas. Uma das novas táticas é enviar ondas de assaltos frontais contra posições ucranianas para localizar a artilharia. As tropas ucranianas chamam isso de assalto de carne. Um oficial descreveu como era enfrentar tal assalto. Os russos geralmente utilizam essas unidades para identificar a localização do nosso equipamento de disparo e desgastar constantemente nossas tropas. Nossos soldados ficam em posições e lutam, e quando várias ondas do inimigo vêm em sua direção em um dia que você tem que destruir incessantemente,
é muito difícil física e psicologicamente. Quando o poder de fogo ucraniano é detectado, tanques e artilharia russos podem ser usados para destruí-lo. Embora eficazes, essas táticas resultam em muitas baixas. Portanto, eles aumentam a demanda da Rússia para encontrar novas fontes de mão de obra. Os novos drones e projéteis de artilharia da Ucrânia tornarão essas táticas ainda mais custosas conforme a escassez de munição diminui um pouco. A demanda por mão de obra aumentará se a Rússia continuar com os ataques intensos e há apenas uma quantidade limitada disponível no território de Putin. Com a resistência interna provavelmente aumentando devido a novas ondas de mobilização, Putin foi obrigado a usar métodos incomuns para suprir a crescente demanda por mão de obra de sua máquina de guerra. Além de sobrecarregar sua população, a Rússia busca soldados no exterior para enviar à Ucrânia. Recentemente, houve foco no recrutamento de mercenários estrangeiros, especialmente na África. As notícias sobre esse esforço surgiram em maio, coincidindo com a aceleração da taxa de baixas da Rússia. De acordo com fontes de inteligência ucranianas, a Rússia está focando seus esforços em Ruanda, Burundi, Congo e Uganda. Supostamente está oferecendo aos homens desses países um salário mensal de $2.200, mais do que a renda anual média lá. Além disso, a Rússia oferece aos novos recrutas e suas famílias um bônus de assinatura de $2.000, seguro de saúde e passaportes russos. Segundo o Ministério da Defesa do Reino Unido, o corpo africano que inclui esses homens foi visto em combate na região de Kharkiv em meados de maio. A Rússia recorreu a outros métodos para adquirir tropas estrangeiras, incluindo a coerção de estudantes que estudam lá e a formação de redes de tráfico humano. Agentes russos supostamente atraíram indianos para atuarem como auxiliares do exército no último caso. Depois, eles receberam treinamento sendo enviados para a linha de frente. As tropas estrangeiras provavelmente não sobreviverão muito tempo. Conhecendo a Rússia, eles serão os primeiros enviados para o moedor de carne, como fez com os reservistas mobilizados no final de 2022. Porém, esse método de luta se encaixa perfeitamente ao modo de guerra tradicional russo. O regime de Putin, percebendo que não pode vencer o conflito em uma batalha decisiva, está sacrificando impiedosamente as tropas para subjugar a Ucrânia, pois pode suportar mais perdas. Putin continuará a lutar, independentemente dos custos, enquanto puder continuar empurrando tropas para o moedor de carne. Para ele, é politicamente necessário não deixar a Ucrânia desamparada. A sobrevivência de seu regime está em jogo. Infelizmente para Putin, esses novos soldados provavelmente não mudarão o rumo da guerra ou mitigarão as baixas russas. Durante a cúpula da Organização do Tratado do Atlântico Norte, em julho, em Washington, um oficial disse a Reuters que a Rússia não tinha tropas suficientes para conduzir grandes operações ofensivas. A máquina de guerra russa teve que continuar como estava. Piorando a situação russa, suas forças aparentam sofrer com excesso de poder de fogo. Atualmente, a Rússia está produzindo ou obtendo mais projéteis de artilharia do que a Ucrânia e seus aliados. Contudo, a visita de Putin a Pyongyang em junho não foi coincidência. Mesmo com o aumento na produção interna, a Rússia tem recorrido a parceiros para obter os projéteis necessários para manter sua ofensiva. Segundo um funcionário da Organização do Tratado do Atlântico Norte, a Rússia não possui munição suficiente para uma grande ofensiva que garanta vastos territórios ucranianos. Por isso, recorre a pequenas operações de alto custo, informou a Reuters. Para lançar ofensivas adequadas, a Rússia precisaria garantir munição adicional de países além da Coreia do Norte e do Irã. Com a China relutante em fornecer apoio militar significativo à Rússia, é improvável que o país encontre um parceiro capaz de lhe dar o suporte necessário para mudar o ritmo da guerra. O oficial da Organização do Tratado do Atlântico Norte mencionou que as defesas da Ucrânia melhoraram muito este ano, encarecendo os ataques russos. A Rússia, apesar de seu poder de fogo, não está recebendo munições suficientes diariamente para suprimir as defesas e mitigar suas perdas como necessário. Considerando esses fatos, o General Walker previu que a Rússia teria baixas não vistas em tempos modernos. Se a situação se mantiver, o novo general britânico afirmou que a Rússia pode perder de 1,5 a 1,8 milhão de homens nos 5 anos necessários para capturar os 4 oblasts. Porém, esse valor exorbitante depende da continuidade da atual defesa apresentada pelas Forças Armadas ucranianas. Tal defesa depende de ajuda recorrente dos parceiros ocidentais da Ucrânia, especialmente na forma de projéteis de artilharia.
A escassez de projéteis da Ucrânia pode não ser tão ruim quanto era no início do ano, já que as tropas na frente relatam que viram novos suprimentos. Apesar disso, eles temem que não seja o bastante. A República Tcheca, que liderou a busca por munição de 155 mm no inverno e mediou sua transferência, alertou que a meta inicial de 800 mil projéteis antes do fim do ano ficará 33% abaixo do esperado, se 3 dos 18 países europeus envolvidos no acordo não disponibilizarem o dinheiro prometido. Até agora, eles têm sido negligentes. A previsão do General Walker também presume que a Rússia não aumentaria significativamente sua vantagem de efetivo sobre a Ucrânia. Embora ainda esteja em desvantagem, Putin está mostrando que está disposto a pensar fora da caixa e usar toda a extensão de seus poderes arbitrários e ditatoriais para encontrar as tropas necessárias. A única coisa que ele reluta em fazer é enviar notificações de recrutamento em massa para os principais centros populacionais do coração europeu da Rússia. Ele teme uma reação política se as pessoas de Moscou e São Petersburgo virem muitos caixões ou tropas mutiladas retornando para suas comunidades. Porém, um ditador desesperado tende a ignorar esses limites se necessário. Um aumento na mão de obra russa esgotaria mais rápido a preciosa munição da Ucrânia. E embora a iniciativa tcheca esteja encontrando algum sucesso, não é certo. A União Europeia provavelmente não cumprirá as promessas de entregar 1 milhão de projéteis de artilharia produzidos internamente para a Ucrânia em 2024. Walker apontou rapidamente os riscos para o Ocidente. Ele alertou que não derrotar a Rússia na Ucrânia representaria uma ameaça de segurança muito maior no futuro. A lição da história é que os russos não esquecem e voltarão para se vingar. Mesmo com uma possível derrota de Putin na Ucrânia, Walker afirmou que o Ocidente não pode ignorar a chance de seu regime ainda buscar vingança, por motivos compreensíveis do ponto de vista histórico e geopolítico. Mesmo que Putin capture os 4 oblasts, isso não traria a Rússia significativamente mais perto de alcançar seus objetivos geopolíticos na Europa, que são adquirir fronteiras defensáveis, encurtar sua fronteira com a organização do Tratado do Atlântico Norte e criar um buffer para o crucial gap de Volgograd, o estreito trecho entre os mares Negro e Cáspio que conecta o coração da Rússia ao Cáucaso. Esta área foi um alvo para a Alemanha em ambas as guerras mundiais e Moscou tem sido protetora dela desde então. Durante a União Soviética, o gap de Volgograd tinha a proteção de um grande buffer que evaporou após 1991. A invasão da Rússia à Ucrânia foi em grande medida uma tentativa de restaurar a proteção territorial da época soviética. Recapturar os 4 oblastos orientais ao preço de 1,5 milhão ou mais de baixas não vai longe o suficiente para cumprir este objetivo. Foi mais uma vitória pírrica humilhante do que qualquer outra coisa. O desejo de vingança é natural nessas situações. Devido a isso, Walker alertou que o Reino Unido deve estar pronto para uma guerra de alta intensidade em até 3 anos. Ele especulou que até 2027, 3 ameaças ao Ocidente poderiam convergir. Seriam a contínua agressão russa na Europa Oriental, uma invasão chinesa de Taiwan e as ambições nucleares do Irã. A Coreia do Norte é um desafio adicional de segurança para o Ocidente e aliados asiáticos. O General Walker afirmou que essas 4 potências estavam desenvolvendo uma relação transacional mútua cada vez maior e seriam mais inclinadas a se ajudarem caso uma enfrentasse dificuldades. Walker concluiu que, por volta de 2027 ou 2028, essa convergência pode atingir uma singularidade, diminuindo significativamente a capacidade de lidar com os problemas isoladamente, pois um problema em uma área provavelmente desencadeará uma detonação simpática em outra, sendo, portanto, um problema global visto de diferentes perspectivas ao redor do mundo. O prognóstico de Walker lembra que o Ocidente enfrenta ditadores determinados, indiferentes ao próprio povo e dispostos a grandes perdas para aumentar seu poder. A aceitação de Putin em ter 1,5 milhão de baixas na Ucrânia comprova isso. Para um ditador incapaz de vencer por outros meios, isso é apenas parte do jogo. O que você acha do estado da guerra na Ucrânia? As previsões de baixas do General Walker se concretizarão? A ameaça na Ucrânia convergirá com ameaças em outros lugares conforme a Rússia forma uma frente unida com China, Coreia do Norte e Irã? Não se esqueça de nos informar nos comentários. Além disso, certifique-se de clicar no botão de curtir e se inscrever para mais análises militares de especialistas militares.